Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos a uma mensagem importante de uma pergunta de um ouvinte. Pergunta de um ouvinte que eu tenho bastante critério, não é? Há perguntas, queridos, que são perguntas bastante, vamos dizer, inteligentes, não é? São perguntas elaboradas de acordo com uma pessoa que possa ter um entendimento daquilo que a Escritura diz. Mas há perguntas que a simplicidade da pessoa traz para a gente uma elucidação das Escrituras diferenciada. Então o Eterno vai usar aquela pessoa que, vamos dizer, aqui na nossa geração é conhecida como uma pessoa sem cultura, vamos dizer assim, uma pessoa que estudou pouco, não é? O Eterno vai usar o colhedor de figos da mesma maneira que ele vai usar o profeta Isaías ali no palácio do rei, queridos. Uma pessoa que já nasceu no meio da nobreza, cresceu e foi eleito pelo Eterno para ser um profeta. Mas ele vai usar Miqueias. Ele vai usar um profeta que não teve estrutura, que viveu atrás do lombo do boi. Ele vai usar aquele que colhia figos, aquele que, olha, o que eu sei fazer é plantar. O que eu sei fazer é colher sicômoros, é o que eu sei fazer, não é? O Eterno vai usar tanto este, quanto ele vai usar aquele, queridos. Isso é, para nós, assim, que estamos dentro do ministério de Adonai, nenhuma das pessoas pode ficar sem resposta diante da necessidade que ela tenha de ser entendida, de ser compreendida, do critério dela, do entendimento que ela alcança e o que ela pode produzir com aquela pergunta que fez. Eu tenho uma pergunta feita por uma pessoa muito querida, que é sobre os planos do Eterno não podem ser mudados, não é? Os planos do Eterno não podem ser frustrados. As Escrituras dizem isso, que os planos do Eterno não podem ser frustrados, não é? E aí, queridos, se o plano do Eterno não pode ser frustrado de modo nenhum, não é? Como é que fica quando uma vida se desvia? Como fica quando uma vida que ele amava, que ele ama, lembra-se do jovem rico, não é? Yeshua diz que o amou. Era uma pessoa que cumpria a Torá, não é? Cumpria a lei desde a sua mocidade, não é? Ele tinha esse entendimento tão forte no coração dele que Yeshua pergunta para ele, só honra o teu pai e tua mãe, ama o Eterno acima de todas as coisas. Ele falou, olha, desde a minha mocidade eu tenho cumprido isso. E Yeshua diz, então só te falta uma coisa, vende os teus deuses, os teus bens e me segue. E ele ficou aborrecidíssimo porque aquelas coisas se tornaram deuses na vida dele, não é? O que é Deus hoje na sua vida? O que é que te impede hoje de você estar seguindo o Eterno? Só você sabe. Eu tenho pessoas que eu amo profundamente, mas se envolver emocionalmente com pessoas que não amam o Eterno. E isso tem trazido para alguns uma desgraça na vida, queridos. Uma agonia de alma. Que coisa lamentável você vê uma família estruturada onde ali um dos dois não conhecem Adonai, não conhecem seus preceitos, seus caminhos, procuram viver uma vida ímpia, uma vida que para o Eterno é abominação. E ao mesmo tempo eu tenho pessoas aqui do nosso convívio que estão envolvidas com pessoas que não são do Eterno, muito boas. Eu sempre ouço isso, né? Muito boa até você morar com a pessoa, viu, meu querido, minha querida? Até casar, não é? Você não conhece ninguém se você não morar com a pessoa, queridos. Não pense você que você pode conhecer quem é aquela pessoa se você não estiver sob o mesmo teto que ela, não é? E aí nós vamos ler lá em Jó 42:2, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu queria tratar sobre isso, queridos,
Porque há pessoas distorcendo isso de uma tal maneira, não é? A pessoa, ela acredita, na verdade é uma doutrina, que é a doutrina calvinista, que a pessoa uma vez salva sempre será salva, não é? Então a pessoa pode fazer o que ela quiser, que o Eterno vai ir lá atrás dela, no final da vida dela, o Eterno vai intervir ali na vida dela, não é, queridos? Queridos, não funciona assim a matemática do Eterno, queridos. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. As coisas que ocorrem aqui na Terra, muitas delas não têm nada a ver com o que você aprendeu da vontade permissiva do Eterno, queridos. Queridos, o Eterno vai cuidar dos que são dele. Sobre esses, nenhum fio de cabelo poderá ser tocado. Mas, amados, o adversário vai querer usar também os filhos dele para fazer mal. Entende? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter essa noção. A nossa vida individual, ela está nas nossas mãos, amados. O que não pode mudar é os planos do Eterno. Então, por exemplo, você não quer fazer, não tem problema para o plano do Eterno. Ele vai chamar outra pessoa. Ele mesmo me disse várias vezes que ele me chamou, porque ele chamou vários homens para realizarem o que está sendo feito por esse ministério, e os homens não foram. Os homens não foram. Então ele falou, eu vou levantar uma mulher para envergonhar a estes homens que não foram. Eu o chamei. O mesmo aconteceu com Devorá, que é Débora. O mesmo aconteceu com Golda Meir, que foi primeiro-ministro de Israel quando o Estado de Israel foi constituído como nação, não é? Eu não sei porquê, parece que em alguns casos, para dar à luz, a mulher tem de estar à frente. Esse ministério tem sido chamado para dar à luz a uma nova visão nesse país. E o Eterno tem se manifestado no nosso meio, do contrário, ai de nós, não é? Queridos, eu preciso que você entenda esse preceito. As coisas acerca da sua vida dependem da sua decisão. Mas você não vai poder afetar o projeto do Eterno. Você consegue entender isso, queridos? Vocês não vão conseguir, nem eu e nem ninguém, matar o anti-Mashiach, matar o anticristo. Deu para entender isso? Aquilo lá vai acontecer. Não é? É um plano que foi determinado sobre o mundo por causa do homem. O homem semeou isso. O homem quis isso. O homem quis um rei que não fosse o Messias. As Nações Unidas disseram, nós queremos um líder, seja ele de Deus ou do diabo. Nós queremos uma liderança mundial. Isso há muitas décadas atrás, queridos. Eu quero ler um texto para vocês entenderem isso com muita propriedade. Olha só. Esse texto está em 2 Reis 13. Vamos começar a ler de 14 em diante. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu para avistá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Elisha, toma um arco e flechas. Ele tomou do arco e flechas e disse ao rei de Israel, retesa esse arco, e ele fez. Então Eliseu, pôs as mãos do rei, as mãos dele, e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. E disse mais Elisha, atira, Eliseu, atira. Ele atirou, prosseguiu, flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os sírios, porque ferirás os circos em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele a tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Adonai se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Mas agora só 3 vezes você ferirá os sírios. Queridos, a decisão de ferir os sírios estava na força que ele tinha de ferir a terra, queridos. Será que vocês conseguem compreender isso, queridos? Será que vocês conseguem compreender que nós não podemos afetar o plano do Eterno sobre toda a terra? O plano universal do Eterno nós não temos como afetar. Mas o plano do Eterno para cada um de nós podemos afetar? Então o Eterno não sabe o futuro? Sabe. A partir do momento que você escolheu, ele já sabe onde vai dar.
No momento que ele feriu a terra 3 vezes, o profeta já sabia o que iria acontecer. Naquele momento ele já sabia o futuro. Naquele momento. Eu sei que daqui advém atos proféticos, não é, queridos? Eu sei que daqui advém posicionamentos sobre atos proféticos sem fim, não é? Eu já sei disso, já tenho acompanhado esse contexto aí. Mas o que eu gostaria de estar compartilhando com você não é sobre o ato profético, mesmo porque para um ato profético acontecer não adianta você querer fazer nada, depende de um profeta te chamar para fazer. E esses atos proféticos que eu vejo por aí não são verdadeiramente atos que algum profeta tenha sido usado da parte do Eterno para falar para a pessoa para fazer determinada coisa, não é? Então, amados, eu já tenho uma mensagem lá no YouTube falando sobre atos proféticos, a minha visão e a visão que o Eterno me tem dado sobre isso, não é? Então, assim, existem algumas coisas que são proféticas verdadeiramente. Se você fizer, vai acontecer alguma coisa. A pessoa lá está fora dos caminhos do Eterno, vai se entrar numa vida de promiscuidade e não vai adquirir HIV. Olha, não precisa nem ser profeta para dizer que vai adquirir. Não vai pegar uma doença venérea, não vai pegar uma doença sexualmente transmissível. Queridos, a gente não precisa ser profeta para entender as implicações de tudo isso, não é? Então, existem atos que até você sabe, não é? O menino está andando descalço, o que o pai vai dizer? Ele não está amaldiçoando o filho. Ele vai dizer, coloque o chinelo, coloque o calçado, porque você vai gripar. Precisa ser profeta para isso? Se você consegue prever o céu, se vai fazer frio, vai fazer calor, se você consegue prever isso, por que você tem uma dificuldade tão grande de compreender que o Eterno sabe exatamente aonde tudo isso vai colidir? Vai colidir aonde ele, vivendo na eternidade dele, a partir da escolha que você manifestou, mas a escolha é sua e ele não vai interferir, meus queridos. Se o rei aqui ia ferir o chão, quantas vezes ia ferir o chão? Queridos, isso daí não dependia do profeta, dependia da força do rei, do ânimo do rei. O rei estava ali prostrado, vendo o profeta morrendo, enfermo, imagina. Profeta que até os ossos dele ressuscitou os outros, estava morrendo de uma enfermidade. Você já leu isso, queridos? Eu gosto de ler esse texto, principalmente para aqueles que gostam de colocar peso sobre os irmãos que estão enfermos. Eu gosto muito de ler esse texto de Elisha, porque Elisha morreu doente. Eliseu morreu doente e os ossos dele ressuscitou morto. Os ossos dele, ao ser tocado de tanta santificação que esse homem tinha, a vida que esse homem viveu, a morte tinha que fugir dele. Mas ele morreu de uma enfermidade, não é? Queridos, essa doutrina, sabe, me perdoa de falar algo que possa ser agressivo para você, mas é uma doutrina maligna, queridos. É uma doutrina que vai dizer para você que tudo que acontece na terra, o Eterno é que está permitindo ou não permitindo, porque ele podia matar uma pessoa. Pode mesmo. Ele pode tirar a vida de alguém. Apenas se essa pessoa for entrar na intersecção daquilo que ele tem para fazer como universal, no plano universal dele, não é? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o acampamento onde o Hitler estava foi atacado e ele estava bravo porque o cachorro não parava de latir. Ele saiu do acampamento e foi bater no cachorro, que é o cachorro que permaneceu do lado dele. A bomba caiu no alojamento, matou todos que estavam lá, menos ele, porque ele estava fora batendo no cachorro, queridos. Então, assim, pode ser o plano mais bem elaborado do universo, queridos. As coisas aqui não são do jeito que você imagina. Ah, céu, então Hitler foi uma coisa do Eterno. Não foi do Eterno, queridos, mas foi algo que a terra clamava. E a terra hoje está clamando também. Está clamando novamente por um grande líder. E um líder que não precisa ter critério algum de santidade, de comprometimento com o Pai,
comprometimento com a ética, comprometimento com as coisas sagradas. Tá bom, meus queridos? Eu quero ler para vocês Deuteronômio 30, 15 em diante. Vê que põe hoje vida e bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ame ao Eterno teu Deus, guarde os seus caminhos, guarde seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Se o Eterno teu Deus, então ele te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o seu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra para onde você está indo, passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha, 2 testemunhas, contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Eterno teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor teu Deus, sob juramento, prometeu aos teus pais, Avrão, Isaac e Jacó. Então, queridos, eu quero que você entenda que o Eterno não é uma pessoa sem critério, porque olha só o que as pessoas estão me dizendo, que o Eterno não te dá livre-arbítrio. Tudo acerca da tua vida é Ele que determina. Queridos, isso é uma loucura, amados. Não faz sentido a gente estar aqui se é assim. Por que as Escrituras dizem que nós podemos interromper o curso da nossa vida? Em Provérbios, em vários lugares diz que a pessoa que não tem sabedoria, ele encurta o processo da sua vida. Você acha que uma pessoa que vive aí na noite, vive usando drogas, vive usando coisas que não são corretas para o organismo, até essas bombas aí de musculação, você acredita que essa pessoa vai ter longevidade, queridos, agredindo o organismo? Você acredita que essas pessoas que estão aí à base de medicamentos para emagrecimento, você acredita que essas pessoas estão fazendo algo correto com o organismo delas? Você acha que não vai ter um preço para isso que está sendo tomado como decisão hoje? Vai ter um preço, meus queridos. Escuta o que eu estou dizendo. Não é que eu deseje isso para ninguém, mas vai ter um preço a ser pago. Inevitável que isso seja assim, não é? Mas, aquelas que querem cuidar do seu organismo, querem fazer o melhor, vê a luzinha vermelha, já corre para cuidar dele. Queridos, nós só temos esse organismo biológico como sistema de comunicação nosso com essa dimensão. Se esse organismo morrer, a gente não pode permanecer aqui. A gente não é igual o Shedim, que pula de um corpo para outro, queridos. Nós temos um corpo específico para a gente entrar. Nós temos uma conexão com este corpo, que o Eterno preparou para cada um de nós de modo diferenciado, com digital, com marco ocular diferente uns dos outros, com tipo sanguíneo diferente uns dos outros. O Eterno nos fez diferenciados, queridos. Tivemos uma grande contaminação genética, tivemos 2 grandes contaminações genéticas. Nosso organismo foi contaminado, não é? Mas o sangue de Yeshua tem poder de nos livrar de todo o mal, de nos purificar, queridos. A palavra está escrito assim. Ou você entende isso de um modo definitivo, ou você vai continuar entendendo coisas que não estão escritas, queridos. O sangue de Yeshua tem um poder de purificação sobre toda a contaminação que nós recebemos. E a contaminação continua, amados. A gente continua se contaminando. Quem hoje pode dizer em sã consciência, não, eu não utilizo transgênico? Como que você pode dizer isso? Até os animais que a gente está comendo é transgênico, vamos dizer assim, não é? Eles foram afetados nas suas células, no seu DNA, na sua gênese. Hoje tudo tem de ser mais magro, tem de ser mais... eu já compartilhei com vocês as mutações que foram feitas até no peru, no frango, para eles terem mais peito. Hoje estima a ciência que se o homem sumisse do universo, não é? O peru não teria mais como se reproduzir, porque ele não consegue mais, o peito não impede ele de ter uma procriação natural. Não tem mais como, ele foi mudado geneticamente, queridos. Então, assim, a nossa mutação e outra, queridos, intervenção de vacinas, intervenção de coisas que nós estamos tendo na nossa vida, que nós desconhecemos, meus amados. Nós desconhecemos aonde tudo isso realmente vai dar, não é? Então, queridos, o que eu quero realmente que vocês
Tenham no seu coração propriamente isso. É tão importante isso, essa compreensão. É que o Eterno não vai tomar decisões por você. Mas se você perguntar para Ele as decisões, Ele vai te conduzir igual o GPS, queridos. Quem tem GPS vai falar, vira à direita, você vira à direita. Você fala, mas pai, o caminho por lá parecia que... Mas queridos, Ele sabe o que vai dar o caminho por lá, um acidente, mas era mais curto o céu. Gente, obedece o que Ele está mandando fazer. Ou você confia na amizade dEle, então você vai poder cumprir o plano dEle na sua vida, ou o seu. Um pai que chega para você e te dá as opções, eu coloco diante de você vida e morte. Queridos, nós temos de corrigir nosso caminho todos os dias, meus amados. Todos os dias nós temos de corrigir o nosso caminho diante dEle, meus amados. Por isso que aquela oração é tão forte, endireita os teus caminhos. Endireita os teus caminhos. Gente, eu tenho pessoas que eu amo tanto, amo mesmo, de verdade, amo de coração, mas essas pessoas não se submetem, queridos, não se submetem. São pessoas amadas, mas elas têm a própria cabeça delas, elas têm o próprio caminho que elas querem, e não adianta, por mais que eu ame, eu sei aonde vai dar o caminho que ela está escolhendo, eu sei onde vai dar, eu estou vendo aonde vai dar, mas eu não posso mudar, queridos, eu não posso mudar, entende? Eu estou vendo que aquele caminho é um caminho de morte, a pessoa faz as coisas ocultamente, a pessoa ela se esquiva do grupo, ela está criando um outro método, porque ela tem na mente dela que o solitário consegue fazer alguma coisa. Queridos, eu vejo e eu oro, amados. Eu oro porque amo. Eu não consigo mudar a pessoa. A pessoa viveu sozinha há muito tempo e vai continuar vivendo sozinho. Ao passo que eu vejo outra pessoa, por exemplo, meu irmão, em Minas. O meu irmão, ele viveu sozinho, gente, órfão de pai, órfão de mãe, com um monte de problemas que meu irmão teve de vivenciar. Mas quando ele encontrou alguém, ele encontrou pessoas, como que aconteceu lá, naquele lá de Minas, queridos, que eu não tenho prata e ouro para poder um dia suplantar a bondade do que essas pessoas têm feito na minha vida, pela vida do meu irmão. Meu irmão agarrou aquilo, queridos. Ele agarrou aquilo com todo o coração. O meu irmão não quer andar mais sozinho. Ele fala para mim continuamente, minha irmã, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não quero andar sozinho. Eu amo essas pessoas, parece que são minha família. De verdade, minha irmã. Meus irmãos, eu tenho falado e chamado a atenção de vocês. Você não tem autoridade sobre a tua vida? Cuidado com o caminho que você está seguindo. Você não presta conta da tua vida a ninguém? Cuidado para onde você está indo. Salmo 5:8. Eterno, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Queridos, há caminho que é o homem... Eu estou falando o caminho do Eterno. Você pega uma doutrina torta aí, queridos, que você vai acreditar. Queridos, vocês não precisam de duas, não. Uma só dá conta do estrago. Uma doutrina errada já dá conta do estrago na sua vida. Você não precisa de duas. Nós sabemos o que nós estamos falando. Nós sabemos o que nós estamos falando. Então, amados, todas essas equações individuais, elas estão ocorrendo em tempo real, queridos. Se você se arrepende, o Eterno vem e vai endireitar o teu caminho. Vai trazer você para o caminho dele direito, não é? Porque tem muita gente no caminho torto do Eterno. Porque estão dizendo que é dele. Estão dizendo que é dele. Eu vejo todos os dias gente passando por isso, acreditando que aquilo que realmente está acontecendo parte dele, não é? E na verdade não parte, porque não tem conhecimento das Escrituras. 2 Kefa 3:12, 2 Pedro 3:12, esperando e apressando a vinda do dia do Eterno, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, elementos
abrasados se derreterão. Queridos, o dia que a terra vai ser concluída, nós podemos intervir. Nós podemos intervir. Nós podemos apressar ou atrasar. Kefa está pedindo para a gente que a gente adiante. A nossa atitude hoje vai mudar todo o cronograma do Eterno. Todo o cronograma lá em cima vai ser mudado, de acordo com o que nós estamos fazendo, apressando ou atrasando. Queridos, o Eterno tem todo o tempo. Quem não tem somos nós. O Eterno tem todo o tempo. Ele tem todo o tempo, queridos. É importante você compreender que esses planos individuais, eles estão em tempo real, queridos. O que nós não podemos afetar é assim, você não quer fazer a obra do Eterno? Não tem problema, ele vai chamar outra pessoa. Vai chegar a chamar uma mulher para fazer isso. Não é? O que eu vejo, queridos, uma coisa que é importante vocês saberem. Eu nunca quis liderança de nada, amados. Nem eu e nem meu marido. Nós estávamos na sinagoga que nós estávamos ali para servir. Nós estávamos lá para sermos bênção para a vida da nossa liderança. Nós estávamos lá dessa maneira. A nossa liderança nos chamou e disse, olha, não tem como estar aqui a quantidade de não-judeus que acompanham vocês. Nosso ministério é para judeus. E impressionante que o nosso ministério é só judeus também. Assim, todas as pessoas que estão fazendo DNA são tudo descendentes de judeus, queridos. Não é? Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Eu tenho de ser submissa à autoridade. E nós fizemos o que nos foi dito. Nós estamos fazendo a orientação que nos foi dada pela nossa liderança antiga. Não é? E a primeira coisa que nós fomos procurar, queridos, ao sair de lá, é uma liderança. Nós entramos em consagração com a abstinência de alimentos de animais, não é? Nós entramos numa consagração completa, não é? Uma abstinência que também levava o noivo a sair da sua recâmara, a noiva a sair dos seus aposentos. Um período para a gente, não sei o que era pior, não é? Se era a gente não poder se alimentar ou se era a gente não poder estar um com o outro como nós. Para nós isso é muito importante, não é? E ali nós nos consagramos para encontrar alguém que pudesse nos orientar. E o Eterno nos deu Mordecai, o ministério Sabra em Israel. Então, amados, as Escrituras dizem claramente, ai daquele que estiver sozinho. Queridos, eu posso ver as pessoas que são submissas, as pessoas que elas perguntam, olha, o que você acha? Eu vejo falando com meu marido. Não é que é autoridade não, queridos. Não é uma questão do contexto de uma autoridade despótica, não. Mas é a questão de que se você for na tua força, você vai sozinho. Nós não vamos com você. Mas ao passo que se você procura orientação, queridos, há pessoas que dizem que estão com a gente e estão fazendo coisas que nós não temos a menor noção do que eles estão fazendo. Mas eles dizem que estão com a gente. Imagina, amados, nós somos do Eterno. O que vocês acham que o Eterno fala pra gente sobre isso tudo? Queridos, eu vejo lá em Minas, amados, nós nunca ensinamos isso para eles. Queridos, eles compartilham o enfeite da mesa que eles vão usar, gente. Sabe quando você se sente tão pequeno? Sabe, eu falo, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero perguntar para o Senhor se esse enfeite está te agradando, Pai. É esse tipo de pessoas que o Eterno tem trazido para esse ministério. Sabe? Quando eu vi lá Minas, né? Falei, Pai, nossa mesa está xoxinha. Nossa mesa está xoxinha, Pai, perto da deles, né? Meu Senhor Salvador, que é isso, né? O povo talentoso, não é? Amados, eles mesmos têm sido instrumentos do Eterno na nossa vida, do tipo assim, filha, faz assim, olha só, me pergunta até o enfeite da mesa que eu vou ficar feliz com você. Gente, eu estou aprendendo isso todos os dias. O Eterno usa Minas na minha vida em coisa que eles nem sabem. Se você está disposto a aprender, você vai ter pessoas para te ensinar. Queridos, submissão ao Eterno, você aprende com a pessoa que Ele te trouxe para cuidar, queridos. O Eterno traz a gente para cuidar de pessoas, no final das contas, a pessoa que está cuidando da gente, amados. Eu não vi isso nenhuma nem duas vezes acontecendo.
Mas quando nós temos um coração indomável e que a nossa vontade vai ser feita a ferro e fogo, nós estamos fadados a seguir sozinhos, queridos. Então é importante você compreender que a vontade soberana de Adonai vai se cumprir, com ou sem você. Eu prefiro estar no com. Eu quero estar junto com ele. Mas com ou sem você, a vontade dele vai se cumprir. Se você não atender o chamado dele, não se preocupe que ele vai levantar outra pessoa. Se você é insubordinado, indomável, você está em tempo de se converter dos seus maus caminhos, porque os arrogantes e orgulhosos, ele não tem prazer, queridos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Eu erro muito menos hoje. Muito menos. Porque eu tenho irmãos do meu lado para me dizer o que fazer. O Eterno vai usar pessoas com habilidades em áreas que você não tem. E o Eterno vai usar você nas áreas que as pessoas não têm. Mas a tua equação, queridos, quem está decidindo é você, em tempo real. Em tempo real. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Você vai aproximar pessoas boas de você e você vai afastar pessoas boas de você. Você vai aproximar pessoas más de você ou você vai afastar pessoas más de você. Depende do teu posicionamento. Depende da tua decisão em relação ao Eterno. Então, amados, os planos do Eterno não vão ser frustrados. De maneira nenhuma. Tudo que ele determinou, o que está escrito em Resgalos, Apocalipse, vai se cumprir até o fim. Mas sabe o que acontece? De que lado você vai estar? Da vida ou da morte? No dia do Eterno, quando Yeshua vir na sua glória, quando na regeneração ele vier para julgar verdadeiramente, será que você não vai ser colocado do lado esquerdo, no novo céu e na nova terra ali? Porque todos aqueles do lado esquerdo vão ser lançados no lago de fogo. É lamentável, mas é o que está escrito. Ele vai separar os cordeiros dos cabritos, queridos. Você é cordeiro ou você é cabrito? É importante que você saiba que lado que você está. Há pessoas aí começando ministérios, fazendo coisas, a gente tem acompanhado alguns. Em alguns a gente vê que o Eterno está naquilo. A shalom, transparência. Mas outros casos, queridos, a gente vê que a pessoa está indo sozinha. Aonde isso vai dar, queridos? A vontade do Eterno é soberana de modo universal. Mas na sua vida, a vontade dele só vai se cumprir se você permitir. De que lado você está? Cuidado. As equações dele continuam acontecendo a todo momento. Escolhe, pois, a vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Escolhe, pois, a vida. Yedid nefesh